Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os solventes orgânicos. Solvente é uma substância que é capaz de dissolver qualquer coisa. Os inalantes é tudo aquilo que pode ser inalado, ou seja, é introduzido no organismo e essa introdução é feita através de uma aspiração, que pode ser feita tanto pela boca quanto pelo nariz. Todos os tipos de solventes, eles são altamente voláteis. Voláteis porque eles evaporam naturalmente e por esse motivo são facilmente inalados. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de ação dos solventes. Solvente, ressaltando que nem todo solvente é um inalante e nem todo inalante é um solvente. Um exemplo disso é o álcool. O álcool, ele é um solvente, mas não é um inalante. Os solventes, eles apresentam uma característica, eles são bifásicos, né? Eles podem causar tanto uma excitação inicial e, assim, em seguida, causar uma depressão do funcionamento cerebral. Isso depende muito da quantidade que foi inalada. Logo após a inalação, esses solventes, eles chegam até os alvéolos e os capilares pulmonares. E a partir daí, são distribuídos pelas membranas lipídicas do organismo. Todas essas substâncias que contêm os solventes, elas têm um efeito rápido e breve, ou seja, elas, assim que são consumidas, elas têm um efeito instantâneo. O seu efeito de duração também é curto, é entre 2 a 4 a 5 minutos, é muito relativo, depende muito da quantidade de droga que foi inalada por esse indivíduo. Existe uma substância que é encontrada nas tintas, nas colas e nos removedores, e essa substância química, ela ativa o sistema dopaminérgico do indivíduo que inala. O sistema dopaminérgico, ele se origina no mesencéfalo do indivíduo. E esse sistema dopaminérgico é o que promove o sentimento de recompensa. Esse sentimento de recompensa, ele gera um reforço psicológico do comportamento inicial que esse indivíduo apresentou assim que fez a inalação dessa droga, o que acaba gerando o aumento da quantidade do comportamento que o indivíduo vai querer. Então, assim, consequentemente, esse indivíduo irá inalar uma quantidade maior da substância química para conseguir gerar uma sensação de recompensa necessária. Ele também, ao mesmo tempo que ele aumenta a quantidade de droga no seu organismo, é o que aumenta o seu reforço psicológico do comportamento inicial, que foi muito agradável. Efeitos agudos dos inalantes. Primeira fase: excitação, sintomas de euforia, excitação, tonturas, perturbações auditivas, visuais. Efeitos indesejados: náuseas, espirros, tosse, salivação, fotofobia, vermelhidão na face. Segunda fase: depressão inicial do sistema nervoso central, confusão mental, desorientação, visão embaçada. Podem surgir cefaleia e palidez. Terceira fase: depressão média do sistema nervoso central. Redução acentuada do estado de alerta, incoordenação ocular e motora, fala pastosa e perda do reflexo. Quarta fase: depressão profunda do sistema nervoso central. A pessoa pode ficar inconsciente, algumas vezes ocorrendo convulsões e mesmo morte súbita por problemas cardíacos ou parada respiratória. Boa noite, meu nome é Paula. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns efeitos dos solventes orgânicos no nosso organismo. Além de agir sobre o sistema nervoso central, os solventes orgânicos também podem ter efeitos maléficos na pele, na mucosa, no aparelho respiratório, no coração, no tecido hematopoético, no fígado e nos rins. O tecido hematopoético é um tipo de tecido conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa, e se localiza no interior de alguns tipos de ossos. Esse tecido é o precursor da medula óssea vermelha. Fizemos uma tabela aqui no slide explicando melhor sobre os efeitos de cada tipo de solvente a qual classe pertence. Então, vou ler para vocês. O solvente diclorometano, que faz parte da classe de solventes clorados, pode provocar problemas ao nível da oxigenação correta no sangue. E estudos recentes mostram que a exposição a longo prazo desse solvente provoca efeitos em fetos humanos, podendo matar um embrião, produzir malformações e provocar atraso do crescimento.
Os solventes da classe cetona podem causar irritação dos olhos e na garganta durante uma exposição aguda. Sobre os efeitos em fetos humanos, não existem informações suficientes para comprovar, porém, alguns estudos com ratos mostraram que a inalação desses solventes tem uma relação com a malformação no feto. Nesse segundo slide, vemos os solventes aromáticos. O solvente benzeno pode causar irritação das mucosas e parada respiratória. A exposição a longo prazo pode provocar aplasia medular, que é a produção insuficiente de células, podendo causar leucemia. O tolueno pode provocar alterações na fórmula sanguínea, causando anemia e também atingindo o fígado, podendo causar hepatite. A exposição a longo prazo desse solvente pode também levar à surdez. O xileno pode causar irritações no nariz e na garganta, causar náuseas, vômitos e irritação gástrica. Ao longo prazo, esse solvente pode levar à descoordenação dos músculos pulmonares, aumento dos batimentos cardíacos, dores no peito e efeitos secundários no rim e no sangue. E por fim, o hexano, que faz parte dos solventes alifativos, pode trazer danos ao sistema nervoso periférico, podendo causar polinevrite, que é uma doença que afeta os nervos emitidos do cérebro e da medula espinhal. Vamos falar sobre tolerância. A dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensas no cérebro. Ela dessensibiliza esse sistema de recompensas e torna a droga a única coisa gratificante. Com o tempo, a recompensa se torna cada vez menos eficaz, levando o indivíduo até a overdose. A tolerância pode ser definida como a intensidade máxima ou o limite. Os solventes químicos causam tolerância, o que significa que a droga perde o efeito e é preciso aumentar a quantidade para voltar a sentir os mesmos efeitos iniciais. Esse período de tolerância ocorre ao fim de 1 a 2 meses, dependendo de cada tipo de pessoa e dependendo também do tipo de solvente utilizado. Boa noite, professora. Boa noite, sala. Meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre como a gente pode identificar a síndrome de abstinência e seus sintomas, mas primeiro é sempre bom entender quais são os tipos de síndrome de abstinência que nós temos. Nós temos dois tipos, a SAA, que é a síndrome de abstinência aguda, que ela acontece no período recente de abstenção, que é logo depois que a pessoa começa a largar seus vícios, tenta parar com os seus vícios, e nós temos a SAD, que é a síndrome de abstinência demorada, que ela ocorre em intervalos de um tempo mais longo, depois de um tempo que a pessoa já largou o seu vício, e isso pode às vezes demorar de meses a anos para acabar esse tipo de síndrome. E bom, já se tratando de síndrome de abstinência, eu posso falar que essa é uma síndrome que ela se caracteriza por um grupo de sinais e sintomas que afeta o dependente químico tanto no psicológico, podendo gerar depressão, irritação, agitação e até mesmo fisicamente, como alteração de batimentos cardíacos ou alteração da pressão arterial, que acontece geralmente isso quando há uma diminuição no consumo do seu vício. E os sintomas que a maioria das drogas apresenta é a depressão, a fadiga e a irritabilidade. Já a abstinência causada pela falta do uso de solventes orgânicos seria a ansiedade, câimbras nas pernas, insônia e tremores pelo corpo inteiro. Oi, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre o uso terapêutico e a compulsão em relação aos solventes orgânicos. Os solventes orgânicos, eles não têm quaisquer tipos de uso terapêutico. Não é possível criar um medicamento com solventes orgânicos. Eles são mais utilizados em fábricas e poucas coisas na sociedade, como acetona, cola branca, o thinner, o álcool automotivo. E sobre também a compulsão, que é nesse próximo slide, pode-se falar que a compulsão é de caráter psíquico, e a pessoa ela tem desejo constante de fumar ou de cheirar. Fumar não existe, mas tudo bem. De cheirar. E ela perde vontade em quaisquer outras áreas da vida dela. A droga ela toma conta literalmente da vida da pessoa. E era isso mesmo que eu tinha para falar. 2 tópicos bem básicos.
agradecer a todo mundo pelo trabalho. E é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado.